e disse, Neemias dizendo: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. E do versículo 6 até o 11, Neemias vai fazer uma coisa que é difícil em nossos dias. Neemias vai confessar o pecado deles. Mas vamos entender um pouco mais para chegarmos até aqui. Gênesis capítulo de número 12. Vamos voltar lá atrás, mas de forma rápida. Gênesis capítulo de número 12. Deus vai chamar Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela, os irmãos já sabem, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão, sem olhar para os lados ou para trás, ele sai e vai em direção a essa terra. Ele chega na terra, a terra tem fome, ele vai para o Egito, ele se abastece no Egito, acontece o que não era para acontecer, ele volta para Canaã. E a Bíblia vai nos dizer no capítulo de número 15, versículo de número 13 e 14. Deus chama Abraão e diz: Abraão, a sua descendência vai ser escrava em terra alheia. A sua descendência vai passar 430 anos escravizada. Só que eu mesmo, o Senhor, que colocarei a sua descendência como escrava, também julgarei a nação pela qual eles foram escravizados e depois libertarei a sua descendência. Os irmãos sabem que a descendência de Abraão, na família de Jacó, vai entrar no Egito em um número de 70 pessoas, 72 pessoas. E no capítulo de número 12 de Êxodo, após Deus levantar a Moisés como libertador do povo, Deus vai arrancar aquele povo do Egito com mão forte e braço estendido através da vida de Moisés. E no capítulo de número 12 vai acontecer o que Deus disse em Gênesis capítulo de número 15, versículo 13, versículo 14, como eu acabei de dizer. Deus vai tirar aquele povo da escravidão do Egito. No capítulo de número 12 de Êxodo, a Bíblia diz que eles vão sair do Egito após Deus manifestar o seu poder, a sua mão poderosa contra os egípcios. Assim como Deus disse que iria julgar a nação, que iria escravizar a descendência de Abraão, assim Deus faz. Deus julga eles com pragas, com mão forte, com poder, com punição, e tira o seu povo do Egito. Deus vai chamar este povo no capítulo 19 de Êxodo, no Monte Sinai, e vai manifestar a glória dele a esse povo, e fazer uma aliança com este povo, uma aliança pela qual Deus velaria pela parte dele em cumprir na aliança, e o povo teria que cumprir a parte deles também na aliança. E os requisitos de Deus para simplificar um monte de coisas numa palavra só, nós podemos simplificar em obediência. O que Deus queria do povo era somente a obediência, a dar ouvidos, guardar e praticar aquilo que Deus estava dizendo para eles. Esse povo vai sair da terra do Egito e vai começar a peregrinar no deserto. Os irmãos sabem que durante 40 anos eles vão peregrinar no deserto. Números, capítulo de número 13, capítulo de número 14, a Bíblia vai nos dizer que eles chegam na fronteira da terra. Na fronteira, Moisés envia os 12 espias para penetrar a terra de Canaã, a terra prometida a Abraão, a terra prometida a Isaac, a Jacó e a sua descendência. Eles vão como espias, entram na terra, caminham na terra, vistoreia a terra, vê o que a terra tem
e traz relatório para Moisés e a congregação. Vocês sabem, 10 dos espias trouxeram um relatório negativo, difamando a terra. Mas no meio de 10 negativo, tinha 2 positivo. No meio de 12, tinha 10 que falou ao contrário. Mas também tinha 2, Josué e Caleb, que disse: vocês podem até dizer ao contrário, podem até se enxergar como gafanhoto perante os gigantes, mas vamos para cima, porque a terra é nossa, foi Deus que prometeu, e nós iremos tomar posse da terra. Abraão, quando sai da sua terra, ele não tem lugar, morada fixa, para estabelecer uma casa de tijolo, de concreto, de telha. Eles são chamados como povo nômades, você conhece isso. Eles vão morar em tendas, e a peregrinação no deserto também é em tendas. E Deus vai chamar a Moisés no capítulo 25, versículo 8 de Êxodo, e vai dizer: Moisés, eu senti uma vontade, Moisés, simplificando Deus, porque não tem como diagnosticar tudo que Deus é. De uma forma simples, Deus vai chegar para Moisés no capítulo 25, versículo 8 de Êxodo, e vai dizer: eu senti uma vontade, Moisés. Eu imagino Moisés perguntando: qual que é a vontade do Senhor? Eu terei maior prazer em fazer a vontade do Senhor, como sempre tenho feito. Aí Deus vai dizer: eu quero que você construa um santuário. O nome desse santuário será tabernáculo, e neste santuário eu vou habitar. Por que, Senhor? Porque o meu desejo, Moisés, é estar no meio do meu povo. Por que, Senhor? Já são mais de 400 anos sem intimidade, sem revelação, sem falar, sem comunhão. Mas agora eu quero me manifestar ao meu povo. Eu quero habitar no meio do meu povo. E a Bíblia diz que Moisés, ele vai fazer como o Senhor manda. E no capítulo 40 de Êxodo, a Bíblia diz que tendo terminado o tabernáculo, tendo ornamentado o tabernáculo, tendo trago todos os utensílios para dentro do tabernáculo, Deus vai fazer algo extraordinário. E o que Deus vai fazer, irmão Max? Ele vai fazer o que Ele está fazendo nessa igreja. E o que é? Ele vai pegar a nuvem de glória dele, vai parar em cima do tabernáculo e vai encher o ambiente da glória, da presença, do poder dele. Será que tem alguém nesta igreja que tem vivenciado a glória de Deus aqui? Ele vai fazer o que ele sempre tem feito em nosso meio, o que ele sempre tem feito nesta igreja, manifestar a glória dele. E como eu já disse, eles não têm lugar fixo, não têm morada fixa. Tudo que eles têm é desmontável e montável, tanto as moradas que eles moravam, como o santuário aonde eles prestavam culto. E a Bíblia vai continuar nos mostrando e nos dizendo que durante esses 40 anos foram embates, guerras, desafios, inimigos, gigantes a ser vencidos, para eles poderem chegar na terra de Canaã e tomar posse da terra. E uma coisa eu quero ressaltar aqui, abrindo parênteses: em todos os momentos, desde a saída do Egito até a chegada da terra de Canaã, nunca se falou, nunca foi sobre a força do braço daquele povo. Portanto, que no livro de Deuteronômio, o livro de relembrar, de repensar, o livro de trazer à memória aquilo que Deus disse, Moisés vai dizer: hora nenhuma, pense vocês que tudo que está acontecendo foi na força do vosso braço. Hora nenhuma tragam à mente de vocês que tudo que vocês estão vivendo, tudo aquilo que vocês estão experimentando, foi porque vocês eram um povo grande, foi porque vocês eram um povo bom, foi porque vocês eram fortes. Não, a todo momento tragam à mente, tragam ao coração, que se tudo que está acontecendo agora está acontecendo, foi porque a mão do Senhor esteve com vocês. Aí nós temos que dizer o que o salmista diz: ah, se não fosse o Senhor, ora diga Israel, os vossos inimigos já vos teria engolido vivo. E eu vou repetir aqui nesta noite: ah, se não fosse o Senhor, ora diga Assembleia de Deus, era
fé, o vosso inimigo já teria vos engolido vivo, mas a mão do Senhor estava, está e permanecerá com vocês, com vocês. Será que tem alguém para acreditar nisso aqui? Uma mão é pouca, irmão. Levanta as duas, levanta as duas, levanta as duas, levanta as duas. Deus usa a minha boca para dizer o que ele usou Isaías para declarar em Isaías 41, versículo de número 10: não temas, heróis da fé, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. É eu que te sustento, é eu que te sustento, é eu que te ajudo, sou eu que te fortaleço, diz o Senhor, diz o Senhor. Alguém acredita nisso? Até aqui foi a mão do Senhor, até aqui foi a mão do Senhor, foi ou não foi? Até aqui foi. Então ouça essa palavra profética, daqui para frente não será diferente. Essa luta não te para, esse desespero não te para, porque daqui para frente a mesma mão que te guiou até aqui continuará, continuará, continuará te... Eita, replaia, teria, vácia. Alguém tem mão para levantar e glorificar ao Senhor? É Ele que vai fazer. Séria mandarava súpia. Ei, lembra quando Samuel disse Ebenezer? Quantos lembram? Quantos lembram? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe o que significa isso? É Samuel, é a Bíblia nos dizendo, traçando uma linha e dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Só que ele não está dizendo, daqui para frente ele para de ajudar, não. Até aqui nos ajudou o Senhor. E quando eu der mais um passo, Ebenezer, mais um passo, Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Ei! Remite a vácia. Aleluia. 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 Talvez seja difícil para alguns glorificar, mas deixa eu pincelar em 2 minutos para você entender melhor. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 10, capítulo 11, ele diz que nós éramos jambuzeiros brabos. Figueira cheia de espinhos. E aí Deus teve que quebrar os ramos originais para enxertar o jambuzeiro brabo. Não, deixa eu ir mais um pouquinho. Sabe o que Paulo chega a dizer? Que Deus foi achado por um povo que não procurava ele. Procure o melhor teólogo dessa geração e pergunta para ele: como ser achado por alguém que não está procurando? Ei, nós não podemos. Se fosse no tempo do Antigo Testamento sem Cristo, em um culto como esse, estaria entrando rabinos, sacerdotes, levitas, doutores, aqueles que instruíam o povo. Mas nós entrar no templo, mas nós jambuzeiros bravos, mas nós afastados de Deus, inimigos de Deus, não estaríamos aqui, meu filho. Mas eu estou dizendo para você nesta noite, a graça te alcançou, a graça te alcançou, a graça te remite. Eu vou continuar, mas eu preciso falar isso aqui. É que às vezes a gente só pensa no traficante que se converteu, a gente só pensa na prostituta que se converteu e acha que somente para esses realmente tem valor a graça. Mas não é isso não, irmãos. Mesmo quem nasceu dentro de um berço evangélico, se cumpre na vida dele a mesma coisa que para o prostituto, do que para a prostituta, porque paternidade espiritual não passa salvação. Vou repetir, paternidade espiritual não passa salvação. Salvação não é de pai para filho. E como que se adquire salvação? Atos capítulo 4, versículo 12. Não há nenhum nome no céu, não há nenhum nome na terra, nem o nome do pai não, e o nome da mãe também não, e do avô não, e do tio e da tia também não. Qual o nome? É o nome de Jesus, é o nome de
alguém que foi alcançado pela graça, pelo poder manifesto na cruz do Calvário aqui. Você pode dar glória a Deus por isso. Eu acho que agora alguns começou a intensificar mais o glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, continua nos dizendo, com muitas batalhas, desafios, como eu estava dizendo, muitas lutas enfrentadas no deserto, até chegar na terra de Canaã, o lugar que Deus escolheu para eles habitarem. Era o lugar que Deus escolheu para eles construir a vida deles. No deserto não era para construir, no deserto era para passar. Deus, usando Moisés, diz: vocês vão ter um guia, uma nuvem. Ao mover a nuvem, move vocês. Senhor, acabamos de montar um acampamento. A nuvem mexeu, e aí? Todo mundo cansado. Desmonta o acampamento e se desloca novamente. Até chegar em Canaã, teriam que fazer esses mesmos serviços. E durante 40 anos, sucessivamente, isso aconteceu. Mas quando eles chegam em Canaã, acaba esse serviço, acaba esse trabalho. Eles começam a morar em casas. E diga-se de passagem, casas que eles ainda não haviam construídos. Eles começam a comer frutos, frutos que eles ainda não haviam plantados. Eles começam a desfrutar da terra, coisa que nada daquilo eles tinham plantado. Mas a mão do Senhor fez isso na vida deles. Eu até queria aplicar o céu aqui, mas vamos deixar para uma outra hora, para vocês pedir o pastor César para me convidar novamente. Eles estão na terra agora. Na terra eles vão construir. Lembra do tabernáculo? Lembra do tabernáculo? Monta, desmonta. Aí Deus vai chamar Davi e vai dizer assim, agora já nos monarcas, já quando começam a imperar os reis. Deus vai chamar a Davi e vai dizer, Davi, eu quero que construa um templo para mim. Esse templo vai ser diferente do tabernáculo, porque esse templo vai ser feito de estrutura, de pedras, de cimento, de concreto. E Deus vai dar a planta a Davi, já foi dito aqui acerca deste templo. Então agora eles têm casas para morar. Agora eles estão construindo um templo. Templo esse que Davi, como alguns talvez sabem, não vai conseguir construir. Mas Salomão, seu filho, vai pegar a planta de Davi quando mesmo morre e vai construir esse templo. E aonde que vai ser construído este templo? Na cidade que era conhecida como a cidade dos Jebuseus, aonde habitava uma tribo chamada Jebuseus. Davi vai tomar posse daquela terra, daquela tribo, e vai fazer daquela cidade a capital, chamada Jerusalém. Por que capital? Porque ele colocou naquele lugar o nome como a cidade de Davi, como a capital política e religiosa da sua época, e que até hoje os irmãos sabem que perdura. Em Jerusalém vai ser construído tudo para aquele povo, para eles morar, comprar, vender, se estabelecer. O templo vai ser construído. Aí a Bíblia vai nos dizer, em 2 de Crônicas, capítulo de número 7, que Salomão, terminando de construir o templo, Deus vai repetir a cena que eu disse de Êxodo 40. Qual cena, irmão Max? Para refrescar minha memória. Lembra da glória sobre o tabernáculo? Alguém lembra que eu falei da glória sobre o tabernáculo? Em 2 Crônicas 7 agora. A mesma glória que repousou sobre o tabernáculo. Já que não precisa do tabernáculo mais, a glória agora vai para o templo. No templo a glória chega. E a Bíblia diz, como foi falado aqui, que nem conseguiam entrar e quem estava dentro nem conseguia sair. De tamanha glória dentro do templo. Mas nós vamos entrar no tema agora. Escute isso aqui. 2 Crônicas, capítulo número 7, versículo de número 11. A Bíblia diz: e tudo quanto Salomão intentou, desejou, planejou fazer no templo, prosperamente ele efetuou. Se você pode olhar para alguém que está ao seu lado, eu não pedi nenhuma vez ainda, talvez essa e mais uma só. Diga para ele e para ela assim, ó:
prosperamente ele efetuou. Prosperamente ele efetuou. Qual que é o lindo deste versículo? É que a Bíblia diz que prosperamente, de forma próspera, Salomão, tudo que ele desejou fazer na casa de Deus, no templo de Deus e na sua casa, ele fez. E quando fala casa aqui, fala tanto da construção, alvenaria, casa, mas também casa nos arremete para o lar, para uma família, porque lá fala de família. Sabe o que é que Deus está nos mostrando aqui, de uma forma profética, espiritual? É que tudo quanto nós desejarmos fazer, planejarmos fazer, colocarmos no nosso coração em fazer, não sou eu que estou dizendo aleatoriamente, eu estou usando a Bíblia para dizer, tudo quanto, mas primeiro vai da kavaná, da intenção, deixa eu vir aqui, do coração, olha só, Deus está dizendo, tudo quanto você desejar no seu coração. E o que é isso, pregador? Antes de ver o dinheiro, o desejo está no coração. Antes de ver o esposo, a esposa, o desejo está no coração. Antes de construir a família, o desejo está no coração. E aí, quando o desejo surge no coração, aí Deus faz de forma próspera tudo quanto você desejou fazer na obra de Deus, na casa de Deus, e para a sua família, e para o seu lar, e para a sua casa, de forma próspera, você executar e fazer. Será que tem alguém que acredita nisso aqui? Será que tem alguém? Então levanta uma mão, se for possível duas. Isso aqui é profecia, viu? Isso aqui é profecia. Isso aqui é profecia. Eu declaro em forma de profecia sobre este povo, esta igreja que está aqui. O mundo espiritual está ouvindo neste momento. Tudo quanto você primeiro desejar no seu coração a fazer nesta obra, a fazer pelo seu lar, pela sua casa, de forma próspera, de forma próspera, você vai executar, você vai executar. Você pode acreditar nisso aqui, irmão? Você pode acreditar nisso aqui, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Missionário Fábio Vaz, é esse mesmo o seu nome? Sabe por que o Senhor leu aqui e o povo não prosperou, vindo do cativeiro babilônico, para reconstruir Jerusalém, as casas, o templo, especificamente em Ageu, o templo? O Senhor sabe, por isso o Senhor falou. É porque antes de olhar para o templo e desejar a reconstrução dele, eles olhou para a vida própria deles. Eu não estou descontextualizando, não, está no contexto. No mesmo tempo que Neemias estava reconstruindo os muros, tinha alguém reconstruindo a casa de Deus. Sabe o que é que Deus está nos dizendo aqui, irmãos? Eu não estou dizendo para não preocuparmos com a nossa vida, jamais. Quem não quer ter carro bom, casa boa, uma vida próspera, viajar? Todo mundo aqui quer. O problema do povo de Deus, de alguns, não todos, é que em vez de olhar para aquilo que Deus está olhando como primícia, eles olham para o próprio umbigo, para os próprios prazeres, desejos. E Deus está dizendo, se vocês soubessem o que está preparado para vocês, quando vocês colocam a mão na massa na minha casa, se vocês soubessem o que eu tenho preparado para vocês, quando vocês intentar no coração fazer alguma coisa para minha casa, mas eu acredito que eu estou pregando para uma igreja que o propósito é estabelecido no altar, e vocês cumprem o propósito estabelecido. É por isso que eu vou declarar a prosperidade de Deus na sua vida. Está chegando, está chegando. Você acredita nisso, irmãos? Não desfaleça, não desfaleça as suas mãos na obra de Deus. Não desfaleça suas mãos para esta obra, não desfaleça. O vosso trabalhar na obra do Senhor não é vão. Não é vão, não é vão, não é vão. A Bíblia diz, a Bíblia nos mostra que agora tudo construído. E eles tinham uma palavra de decreto à direção deles. Obedecer ao Senhor para que tudo que foi construído continuasse construído. A Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele cercou ao redor de Jerusalém.
Ou seja, os muros estavam construídos, os portões, os portais estavam construídos, a casa de Deus estava construída. Só que o povo não se atentou para aquilo que Deus disse. O povo entrou em desobediência com Deus. E agora Deus vai permitir, como você está muito bem instruído, que a nação amarga da Babilônia, reinada por Nabucodonosor, invadisse Jerusalém, queimasse os portões, derrubasse os muros, quebrasse toda a casa do Senhor, levasse os utensílios, colocasse fogo na cidade. E aqui eu começo a pregar dentro do tema, já caminhando para o final. Sabe qual que é o problema aqui? É que toda reconstrução se dá por causa de uma destruição. E toda destruição, isso aqui é lógica, tem que ser feita porque houve uma construção. E você vai concordar comigo. Para nós construirmos alguma coisa, irmãos, é como eu preguei aqui, é enfrentando lutas, é enfrentando desertos, é enfrentando os inimigos pequenos e grandes, fortes e fracos, é com embate, é com guerras internas e externas. E deixa eu começar a falar com alguns aqui, para você iniciar seu casamento. Lembra aí, o varão está começando agora, é uma construção que está começando. Tem pessoas aqui que têm 20 anos de casado, 30 anos de casado. Traz à memória aí o início do seu casamento, quando você começou a colocar os primeiros tijolinhos. Lembra aí quando você teve o seu primeiro filho, talvez hoje tenha uma tribo. Eu já estou no segundo, mas já encerrei. Glória a Deus por isso. Mas lembra aí, irmãos. Cadê a menina que estava aqui em cima? Ali, ó. No útero, maternidade, sai, começa a crescer e você começa a acompanhar. É uma construção, pastor César. Daqui a pouco está jovem, começa a trabalhar, começa a fazer faculdade, a empreender. Só que você que é pai, que é mãe, você traz à memória a construção de tudo aquilo desde o início. Você que tem um ministério, hoje prega, hoje canta, lembra do seu início aí, irmão. Como o pastor sempre diz ao meu respeito, mesmo pegando o copo, colocando no papel e riscando com lápis, não saía um ó. O que se diz respeito à pregação, de tão fácil que é fazer, ainda não conseguia. Lembra aí, você que hoje toca, canta, lembra do seu início? É uma construção ou não é, irmãos? Eu não vim aqui para ser almático, mas espiritual. Mas me permita mexer um pouco com a sua alma. Não vou nem dizer o senhor imaginar, mas só pensar. Tenta pensar a sua filha agora. Daqui a 15 anos. É sério, irmãos. Tenta pensar. Como eu disse a respeito dele, eu que tenho minha filhinha de 5 meses. Daqui a 15 anos, eu passar num valado, num beco, e ver ela jogada, usando drogas, se prostituindo. Eu construir. Eu com a minha esposa, colocamos os tijolos, concretamos as colunas, para passar dentro de uma boate, ver ela requebrando até o chão. Tenta pensar, não imaginar, mas só pensar no seu casamento, no início, tantas lutas, embates, personalidade diferente, você construindo, devagarzinho, devagarinho, para chegar num casamento próspero, um entendendo o outro, um compreendendo o outro, com harmonia, amor, sem perder a paixão, é claro. E aí, de repente, o esposo de Laela acha qualquer uma na rua e trai você. A esposa de Laele
Acha qualquer um na rua e trai você. Aí você vai lembrar. Foi com tanta lágrima que eu construí meu casamento. Foi com tanta dificuldade que eu construí meu casamento. E agora está tudo desmoronando, sendo desconstruído. Será que alguém consegue me acompanhar nesse raciocínio? É esse o raciocínio que Neemias tem. Neemias poderia dizer, e é aqui que Neemias entra em cena. Aqui que Neemias entra em cena, com tudo destruído. E agora Deus trazendo o povo de volta da Babilônia, ou do Império Medo-Persas nesta época, para reconstruir Jerusalém. Neemias poderia dizer, não foi eu que destruí, não foi eu que desobedeci, não foi eu que prevariquei, não foi eu que não cumpri os mandamentos do Senhor. Eu já nasci depois, já nasci aqui, estou de boa, bebo o vinho do rei, como a comida do rei, sento no sofá do rei, tenho tudo que o rei tem. O que tem eu a ver com destruição de Jerusalém? Só que a destruição de Jerusalém não fala só de Neemias. O que é a destruição de Jerusalém? Fala de uma geração que passou, fala de uma geração que tinha, e fala de geração que ainda viria, e fala da geração que está nos dias de hoje. Então deixa eu aplicar na sua vida para você melhorar o glória ainda. O filho que cai, não fala só do filho. É aqui que mora o problema. E Neemias teve isso em mente. O filho que cai, fala de uma mãe que vai chorar a madrugada inteira, dizendo, Deus, não deixa ele cair na mão de homem sanguinário. Fala de um pai que levantava 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para ir para o trabalho, enfrentar trânsito, enfrentar amigos de trabalho, muitas das vezes infernais, voltar para trazer o sustento para casa, construir a vida do filho, e agora ver ele jogado nas drogas. Então não fala só de quem está destruído, fala de quem construiu. Fala de quem construiu. Fala de quem construiu. Fala de quem construiu. Um casamento acabado não fala só de quem colaborou para a destruição. Fala de quem está sendo prejudicado pela destruição. Se Jerusalém está destruída, então não tem culto em Jerusalém. Se Jerusalém está destruída, então não tem princípio, não tem valores em Jerusalém. Se um casamento é destruído, não é só quem destruiu, mas é quem foi prejudicado que chora. São filhos que crescem traumatizados ao caminho que Deus está mandando, por causa de um pai que resolveu abandonar uma família, por causa de uma mãe que resolveu abandonar um casamento. Fala de filhos que quando crescem, minha irmã, não querem saber de casamento, para acontecer como aconteceu com a minha mãe, para acontecer como aconteceu com meu pai, eu não quero. Fala de uma geração que cresce frustrada. Se eu estiver mentindo, por favor, levante a mão. O ministério que foi construído, quando cai, não fala de só quem está caído, gente. Fala de uma multidão de pessoas que poderiam estar ouvindo o pastor que caiu, o obreiro que caiu, o pregador que caiu. Se foi Deus que levantou, não é para a edificação da igreja. Então não fala só de quem caiu. Fala de uma multidão que poderia estar ouvindo ele e não está. Fala de uma mãe que trabalhou para que o filho estivesse no altar, e a construção foi feita, mas de repente, tudo por água abaixo. Eu poderia citar mais diversos exemplos aqui, mas não daria tempo. Eu só te pergunto uma coisa: consegue compreender isso, irmãos? Conseguem compreender isso, gente? E como eu disse, muito propenso o tema dessa campanha. Por quê, irmão Max?
eu acho que de tanto em tanto tempo toda a igreja deveria fazer. Eu não vim para ser almático, mas eu sei que isso mexe com a nossa alma, com os nossos sentimentos. Mas foi isso que Deus colocou no meu coração. É impossível, não vou nem dizer provável, é impossível ter alguém aqui que não teve alguma área da vida que houve uma destruição, que tem alguma coisa na vida que não está destruída, ou pelo menos não está como você construiu, ou como você colocou no coração o desejo de estar. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que sabem como eu, alguma área da vida que precisa ser reconstruída. Por quê? Porque você sabe dar valor pelo trabalho, o esforço que você teve para construir. E ouça isso aqui, irmãos, desse simples e pequeno pregador nesta noite. O que Deus está nos chamando aqui nesta noite é para ter em nós o mesmo sentimento que houve em Neemias. Eu não sou o causador, mas eu sou aquele que o Senhor vai usar para reconstruir. Por que isso, irmãos? Neemias não foi o causador, mas ele também não foi quem construiu. Só que ele tinha em mente o esforço que teve para construir. E Neemias está dizendo: não importa se não foi eu que destruí, mas também não foi eu que construí para ver os outros destruir. Pode ser a minha geração passada que destruiu, mas eis-me aqui, Senhor, pode me usar, pode me usar. Eu estou disposto. Cídria. E eu preciso de guerreiros aqui nesse momento. Eu preciso de guerreiras aqui nesse momento. A pergunta que o mundo, que Deus está fazendo para nós, que o céu está fazendo para nós, é isso, é essa. Vai ficar sentada, vai ficar sentado, vendo o diabo rir da sua cara pela destruição que foi feita, ou vai colocar a mão na massa? Oh, aleluia, aleluia. Vai ficar olhando para ele que caiu, para ele que desviou, para ele que está indo de água abaixo, ou vai olhar para o tanto que você lutou para ver ele de pé e agora ver ele caído? Se levanta e vem para a guerra, minha filha. Se levanta e vem para a guerra, meu filho. Se levanta e vamos reconstruir, e vamos reconstruir. Ai, a terra vai se triar. Oh, glória a Deus. Meu Deus, Neemias vai nos dar instruções poderosíssimas, mas eu não tenho tempo para dizer. A pergunta que fica é essa: vai ficar sentado olhando, ou vai levantar e colocar a mão na massa? E qual que é a primeira coisa que deve ser feita? É reconhecer o erro. É reconhecer aonde errou. Porque no versículo 5 a seguir, Neemias olhando para Deus e dizendo: os nossos pais pecaram nisso, nisso e nisso. E o Senhor disse mesmo que pelo pecado o Senhor puniria. Está escrito: pelo pecado o Senhor nos espalharia. Aí Neemias olha para Deus e diz, vírgula, mas foi o Senhor que disse também que pelo arrependimento o Senhor traria a reconstrução de volta. Sabe o que Neemias está fazendo aqui? O que muitos esposos precisam fazer, o que muitas esposas precisam fazer, o que muitos pais precisam fazer. O que, pregador? Fazer o papel de sacerdote. Porque sacerdote é aquele que não tem nada a ver com o caso, mas é aquele que entra na presença de Deus e diz: eu vim aqui sacrificar por aquele que pecou, eu vim aqui sacrificar por aquele que errou. Será que tem alguém que vai entrar nessa peleja aqui? Tem alguém comigo aqui? Se tiver 2 ou 3 aqui comigo, se coloque de pé, porque nesta noite o diabo vai perder território. Nós iremos reconstruir, nós iremos
vamos reconstruir. É noite de reconstruir. Reconstrução. O diabo está olhando, irmãos, e ele gosta dessas coisas. O diabo gosta dessas coisas, porque ele não sabe fazer outra coisa. O infeliz é tão ruim que ele não sabe fazer outra coisa. Se nós disséssemos para ele: faz o bem, disséssemos para ele: abençoa aquele homem, aquela mulher, ele não sabe. Pastor César, ele não sabe. Ele ficaria de mãos atadas, porque a única coisa que ele sabe fazer é matar, roubar e destruir. Então, se você pedir para fazer qualquer coisa além disso, ele vai ficar perdido. Mas o nosso Deus é o Deus de reconstrução. Ele até permite ser destruído, mas Ele também levanta homens e mulheres corajosos para reconstruir. Eu não sei, realmente não sei o que foi destruído, alguma área da sua vida que precisa de reconstrução, mas Deus está dizendo: não dá para ficar sentado observando, tem que se levantar, tem que se posicionar, tem que fazer o papel de sacerdote, dizer: o erro foi esse, nós erramos nisso, ele errou nisso, ela errou nisso, mas tem uma coisa: nós estamos aqui se arrependendo, nós estamos aqui se arrependendo, se arrependendo. Será que tem alguém que vem comigo nisso aqui, irmãos? Eu não vim aqui apontar erro de ninguém. Tem coisa na nossa vida que cai porque nós erramos mesmo, irmãos. Mas o que Deus suscitou no coração do pastor César nessa campanha é a oportunidade de reconstrução. Eleia, Cédria, tem ações suas que te levou a isso que você está vivendo. Tem ações suas que levou a esse transtorno que você está passando. Mas Deus está dizendo nessa campanha: toma uma posição, porque nós vamos reconstruir junto. Porque nós vamos reconstruir junto. Porque nós vamos reconstruir junto. E aí, quem está disposto a vir comigo nessa reconstrução? Aleluia. Então faça como Neemias e os construtores. Muitos são os inimigos da reconstrução. Muitos são aqueles que olham para nós quando nós vacilamos, caímos, ou algo é desconstruído em nossa vida e diz: agora acabou, agora não tem jeito. Ou outros vão dizer, como parentes: eu avisei para não entrar, eu avisei para não casar, eu avisei para não namorar, eu avisei para não investir, eu avisei para não ir, eu avisei para não ficar. Mas o que Deus está apontando para nós não é a força do nosso erro. O que Deus está apontando para nós é a força, o poder que Ele tem para reconstruir na sua vida. Será que tem alguém que vem aqui comigo? Então vem com espada na mão, vem com escudo na outra, porque nesta noite o diabo vai perder mais uma, porque esta igreja vai viver o extraordinário. Quando os inimigos se levantou para vir contra a reconstrução, Neemias parou a obra. Neemias deu um tempo e disse: vamos parar. Parou. Aí parou. Aí os inimigos: eu sabia que não ia para frente. Mas aí daqui a pouco vem Neemias e o povo que estava reconstruindo com ele. Qual que é o diferencial? É que antes deles parar, uma forma simples de entendimento, eles tinham colher, eles tinham esquadro, eles tinham prumo e nível. E pararam, porque se cansaram, está escrito. Porque se cansa, mas a gente cansa para reconstruir. Se a construção é difícil, imagina a reconstrução. Mas aí eles pararam, cansaram. Mas quando eles voltaram, não tinha só ferramenta de construção na mão.
Não sou eu que digo, é a Bíblia. É a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia que diz. Eles pararam, mas voltaram municiados. Em uma mão até tinha colher de pedreiro para sentar tijolo, mas na outra mão tinha espada para desbaratinar inimigo. Numa mão até tinha esquadro, até tinha bruma, até tinha nível, mas na outra tinha lança. Com uma mão assenta tijolo e com a outra, se vier o inimigo, eu furo. Se vier o inimigo, dá-lhe espada, dá-lhe lança. E aí, meu filho, só com colher não dá. Tem que pegar armas, tem que pegar espada. Vai ficar me olhando ou vai pegar? Ei, tem alguém no meio ali pegando. Tem alguém ali no meio. As armas da milícia, da igreja, não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. Qual que é a arma da igreja, pregador? Pega a língua estranha e dá-lhe na cara do diabo. Pega a profecia e dá-lhe na cara do diabo. Cadê você que corta laço? Cadê as irmãs do fogo? Pega! É hora de lutar, é hora de lutar, é hora! Ei, repaia! Vem comigo, meu filho e minha filha. Deus está te chamando, Deus está te chamando. Vai ver tudo sendo destruído ou vai pegar a espada? Ei, Sherevitia. Ei, derremanda, suriandequece. Não dá tempo de eu te chamar aqui para frente, eu não vou chamar. Não foi me dado tempo. Mas eu não posso passar, irmãos. Até 9h50, tá bom, pastor?